Já que a gente está fora da Copa, o jeito é prestar atenção na política, né? Afinal, só faltam aí 2 semanas para o recesso parlamentar e já viu, depois dele, o assunto só vai ser eleição até outubro. Então, o que é que tem de urgente para ser decidido em tão poucos dias? Para variar, temas importantíssimos que podem impactar o Brasil inteiro. Camila Xavier, direto do Congresso, me conta, que pautas são essas? Muito boa tarde, Rafael, a todo mundo que nos acompanha. Olha, tem 2 pautas principais que já estão aqui na mesa na Câmara dos Deputados e que devem ser debatidas nas próximas semanas, considerando principalmente que elas tiveram o regime de urgência aprovado aqui na Câmara dos Deputados. Um desses projetos é o PL da concorrência de mercados digitais, que cria algumas obrigações, por exemplo, para a Big Techs voltadas para essa questão comercial, além do PL da misoginia, relatado pela deputada federal Tabata Amaral, que é o projeto de lei que pretende igualar a punição para o crime de misoginia ao crime de racismo. E define o que seria esse crime da misoginia, que seria a prática, a indução ou incitação de violência, de restrição ao pleno exercício de direitos ou de ofensa à dignidade da mulher em razão da condição de mulher. Então, cria essa pena, equipara a pena do crime de racismo, sendo de 2 a 5 anos de prisão mais multa. Esses são os 2 principais projetos que estão mais encaminhados aqui na Câmara dos Deputados, mas a gente sabe que tem outros temas muito importantes também a serem debatidos e que tem grande expectativa, pelo menos do governo federal, do Palácio do Planalto. Por exemplo, a questão do PL que eleva o limite de faturamento do MEI, do microempresário individual. Existe um projeto de lei que foi enviado, um texto do Poder Executivo, que restringe essa alteração exclusivamente aos micro e pequenos empreendedores individuais. Esse projeto do Executivo prevê o aumento do limite do faturamento do MEI dos atuais 81 mil para 110 mil em 2027 e em 2028 esse valor poderia chegar a 140 mil, além da previsão de poder desses microempresários poderem contratar mais um funcionário. Só que o que acontece é que o Hugo Mota acabou apensando esse texto do Executivo a um texto que já estava correndo aqui na Câmara dos Deputados. E o que isso pode impactar? Isso pode impactar em 50 bilhões, já que esse projeto que já estava sendo analisado aqui na Câmara dos Deputados estende essas mudanças não só aos micro e pequenos empreendedores individuais, mas a todas as categorias que se enquadram no Simples Nacional. Então, esse também é um projeto que não se sabe se ele vai ser votado pelo menos até o recesso, já que o prazo está muito apertado, mas é um debate importante que vai ser encabeçado e que o Hugo Mota vem dando prioridade, sim, aqui na Câmara dos Deputados. E, por fim, Rafael, nada menos do que o fim da escala 6x1, né? Esse projeto que vem sendo bastante debatido, tem muita expectativa em relação a como vai ser o andamento lá no Senado Federal, e amanhã a expectativa é que Davi Alcolumbre também se reúna com líderes para debater, no caso, o calendário em relação a esse debate da 6x1, mas a sinalização, pelo menos inicial, era de que esse projeto não seria votado antes do recesso parlamentar. Mila, e como você disse aí, a discussão sobre a escala 6x1 é um desses temas de extrema relevância que precisam ser tratados nessas semanas anteriores ao recesso. Só que é o que parece. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele tem aí dado várias demonstrações contraditórias sobre como ele deve abordar essa pauta. Conta pra gente que sinais são esses. Exatamente. Vamos, então, fazer uma linha do tempo, né, para ficar mais fácil para quem nos assiste aqui acompanhar, já que, como você falou, são alguns sinais realmente contraditórios, porque esse projeto foi aprovado há algum tempo aqui na Câmara dos Deputados, foi enviado lá para o Senado Federal e, desde então, não teve um andamento significativo no sentido, por exemplo, de Davi Alcolumbre enviar esse projeto para alguma comissão, para a CCJ, por exemplo, que analisa a constitucionalidade desse projeto, também sem
definir quem vai ser de fato o relator ou até mesmo decidir levar diretamente para o plenário do Senado Federal. Então, o que acontece é que esse projeto, o entendimento, né, a sensação dos parlamentares é de que ele está travado no Senado Federal, mas desde então ele fez alguns acenos, tinha feito alguns acenos primeiro à oposição e ao setor do empresariado, né, os representantes patronais, no sentido de que talvez poderia flexibilizar um pouco esse texto, para que esse texto, que, como foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, pudesse ser adaptado, por exemplo, para incorporar elementos do texto que foi apresentado pela oposição. E o que esse texto prevê, Rafael? É aquele texto que prevê a flexibilização do pagamento de acordo com as horas trabalhadas. Então, é um texto que daria mais flexibilidade, digamos assim, tanto para os empresários quanto para os empregadores, para adaptar essa jornada de trabalho e para que os funcionários recebessem de acordo com isso. Esse foi o primeiro sinal dado por Davi Alcolumbre, então um pouco mais contrário à posição do governo federal, à posição do presidente Lula e mais próximo da oposição. Só que o que acontece é que na semana passada, no dia 1º de julho, Davi Alcolumbre se reuniu com as centrais sindicais e aí ele deu um sinal que surpreendeu um pouco alguns aliados do presidente Lula, alguns parlamentares mais próximos da esquerda lá no Senado, porque ele falou que era a favor de uma redução imediata, a redução da jornada de trabalho imediata. O texto, como foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, prevê uma transição total de 14 meses. Seriam, depois de aprovado, né, depois de sancionada essa PEC, a ideia seria que os empresários tivessem 60 dias para reduzir 2 horas da jornada de trabalho, das atuais 44, a jornada de trabalho passaria para 42 horas, e depois desses 60 dias haveria mais 12 meses para que os empresários reduzissem mais 2 horas, e aí sim a jornada de trabalho passaria a ser de 40 horas. No total, 14 meses de transição. O que Davi Alcolumbre defendeu é que houvesse uma transição imediata, então que de imediato os trabalhadores passassem a cumprir essas 40 horas semanais. Inclusive, ele pediu para que a consultoria legislativa do Senado Federal elaborasse uma emenda supressiva, ou seja, uma emenda para poder retirar essa previsão dessa transição, para que, caso aprovado lá no Senado, esse texto permitisse essa transição, então, imediata. Isso foi visto de maneira positiva por alguns aliados do presidente, mas também com um pouco de receio, já que eles não confiam 100% nesse sinal de Davi Alcolumbre, por conta da relação que a gente sabe que vem um pouco complicada desde a votação, desde a indicação que o presidente Lula fez de Jorge Messias para ocupar uma cadeira lá no Supremo Tribunal Federal, e desde então essa relação vem bastante estremecida. Então, alguns aliados do presidente veem com uma certa desconfiança esse sinal de Davi Alcolumbre, já que ele vem dando esses sinais um pouco trocados, né? Por um lado, fazendo acenos à oposição e agora fazendo um pouco mais de aceno aos trabalhadores, aos representantes da classe dos trabalhadores. Mas, fato é que agora a gente observa, né, quais serão esses próximos passos, se aguarda essa emenda supressiva e também amanhã essa reunião, como eu falei, de Davi Alcolumbre com líderes partidários para aí sim definir esse calendário, mas que, já adianto, não deve ter votação antes do recesso parlamentar. Lembrando que esse recesso, Rafael, começa no dia 18 de julho e vai até o dia 31 de julho, então é de fato um calendário apertado, tem alguns temas para serem votados, sessão do Congresso, e isso tudo coloca um pouco mais de dificuldade para que esse tema avance tão rápido no Senado. É isso, Camila. A política do morde-a-sopra é bem comum aqui no Congresso Nacional. E só para a gente finalizar, você falou aí a data que começa e a data que termina o recesso. Depois que o recesso acaba, como é que fica as reuniões, como é que fica as comissões, como é que fica o Congresso Nacional, já que a gente vai estar na boca da eleição? Pois é, como eu falei, né? Esse recesso termina no dia 31 de julho. E aí, durante o período do recesso, já tem outro prazo muito importante, que é um prazo eleitoral e que vai afetar diretamente no funcionamento do Congresso Nacional. Porque do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto é o prazo para que os partidos realizem as suas convenções partidárias. Então, são os encontros que os partidos realizam para poder definir
quais serão as chapas, quais serão de fato os candidatos a serem registrados perante o Tribunal Superior Eleitoral e aí definir, então, fazer toda essa definição de como que vão se apresentar, né, como os partidos vão se apresentar para as eleições. Então, esse prazo, Rafael, é muito importante porque a partir disso o foco, como você falou no início, é total nas eleições. E aí o que acontece? Depois que volta do recesso parlamentar, o Congresso deve ter sessões presenciais do dia 10 a 14 de agosto e também na semana do dia 31 de agosto a 3 de setembro. A previsão inicial é essa, mas a gente sabe que mais para frente acabam que os presidentes, as mesas diretoras, acabam às vezes decidindo por sessões híbridas, o que torna o Congresso aqui um pouco mais esvaziado. E isso é para dar para os parlamentares mais tempo e possibilidade de estarem presentes em seus estados, em suas bases eleitorais, para se dedicarem às eleições, né, às campanhas. Então, a ideia é que depois desse recesso continuem os debates sobre o fim da escala 6x1, tendo em vista aí essas 2 semanas de sessões presenciais, depois ficam suspensas também as comissões, as sessões presenciais já não passam a acontecer mais e cada vez a gente vai ver mais esvaziado aqui o Congresso e as campanhas a todo vapor. O Congresso vai estar esvaziado, mas a gente vai estar cheio de trabalho aqui no Agora Metrópolis. Obrigado por participar com a gente, Camila. Olha,